A autorização de biografias é um dos assuntos previstos na pauta de julgamentos de hoje do Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão decidir se os biografados podem vetar a publicação das obras. A ação é de autoria da ANEL, Associação Nacional de Editores de Livros. A entidade pede que seja derrubada a exigência de autorização do biografado sempre que um livro sobre a vida dele for escrito. Contra a ação, através da Associação Procure Saber, estão vários artistas, alvo de biografias não autorizadas. O julgamento começa às 2h da tarde. O STF vai avaliar se figuras públicas continuarão com o poder de vetar a publicação de obras que exponham aspectos de sua vida privada. Para os biógrafos, o veto defendido por artistas impedirá a circulação de obras sobre personagens históricos. Na ação direta de inconstitucionalidade, são questionados 2 artigos do Código Civil de 2002. O artigo 20, que prevê que a pessoa pode proibir publicações com fins comerciais ou que atinjam sua honra, boa fama ou rentabilidade. E o artigo 21, que estabelece que a vida privada é inviolável e que cabe ao juiz adotar medidas para impedir exploração indevida. Quando se fala em inconstitucionalidade, quer dizer que esses artigos ferem o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, sobre liberdade de expressão. No julgamento desta quarta-feira, antes dos votos de 10 ministros do STF, devem se pronunciar os advogados da ANEL, o advogado-geral da União e a Procuradoria-Geral da República. Além deles, outros 7 advogados poderão falar em nome de indivíduos ou de grupos admitidos no processo na condição de amigos curiae. Pois é, como você viu aí, esse é um dos assuntos previstos para julgamento nesta tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem está aqui para comentar esse assunto e a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. O que o Código de Processo Civil estabeleceu sobre esse assunto? O Código Civil, na verdade, é que tratou dessa regulamentação. Nós temos 2 artigos, a repórter, inclusive, chegou a mencionar exatamente o que esses 2 dispositivos estabelecem. De uma maneira geral, o que a gente pode dizer é que o Código Civil ele trouxe a possibilidade da proibição das biografias. Então, de acordo com a legislação, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, publicação, exposição, enfim, a utilização da imagem de uma determinada pessoa, ele poderá, na verdade, ser impedido de ser utilizado se a pessoa não autorizar aquela publicação. E isso, inclusive, se estende, no caso da pessoa que vier a falecer, o biógrafo ele só poderia publicar qualquer coisa a respeito do biografado a partir do momento, no caso de falecimento, que os ascendentes, os descendentes ou o cônjuge autorizassem. E mais, o próprio texto do Código Civil estabelece a possibilidade, inclusive, da proibição da circulação da obra caso ela viesse a ser publicada sem o consentimento previsto na legislação. Então, o que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de hoje à tarde, deve exatamente analisar é essa ação direta de inconstitucionalidade que trata exatamente da constitucionalidade ou não desses 2 dispositivos que são previstos no Código Civil. Bom, e há entendimentos muito diversos a respeito desse tema, não é mesmo? Há entendimentos diversos, que se contradizem entre si, a doutrina acaba se dividindo. O que eu poderia dizer aqui para hoje, para que o telespectador pudesse, na verdade, ter uma noção do tema? Há aqueles que entendem que o artigo do Código Civil ele realmente deve ser observado no sentido de que só é possível publicar qualquer tipo de obra no que diz respeito à biografia, se houver um consentimento daquele que vai ser o objeto da biografia ou do seu parente, no caso de falecimento. E que se houver a publicação sem essa observação específica, haveria necessidade, então, de uma indenização, na medida em que não se respeitou o direito à intimidade, o direito à vida privada. Então, parte da doutrina entende exatamente que é preciso, sim, haver a autorização para que se tenha a publicação de uma biografia. Parte da doutrina, aí eu teria um segundo posicionamento, entende que é preciso ponderar. No caso concreto, tem que ser ponderado, já que a biografia, o foco seria noticiar a trajetória histórica de uma determinada pessoa, que tem, na verdade, um interesse público envolvido, um interesse relevante para a sociedade.
Seria, então, necessário ponderar, através de princípios também previstos na Constituição Federal, como princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, os interesses ali envolvidos. Ou seja, de um lado nós temos os interesses privados daquele que é objeto da obra. Do outro lado nós temos o interesse público. Então haveria necessidade de ponderar esses interesses e verificar naquele caso concreto qual que prevaleceria. Uma outra posição seria exatamente aquela que diz que é permitido, sim, a publicação de obras, independentemente da autorização do biografado. Por qual razão? Porque são obras de interesse público, porque é uma trajetória histórica e que, nesses casos, se estaria respeitando outros direitos previstos na Constituição, como liberdade de expressão, liberdade de pensamento e a impossibilidade de se censurar da liberdade de informação em relação àquele que, da própria sociedade que tem interesse em saber daquele fato histórico e relevante e do próprio jornalista que quer ali, o escritor que quer divulgar a obra de uma pessoa pública. Rapidamente, Gisele, o que se pretende com essa ação? Se pretende dar interpretação conforme. A associação exatamente quer afastar a possibilidade de se ter primeiro uma autorização para que seja possível publicar. De acordo com a associação, o interessante seria que o Supremo Tribunal Federal desse interpretação conforme a esses dispositivos, no sentido de permitir que sejam publicadas obras com autorização e sem autorização. E a partir daí que o próprio leitor fizesse a formação de opinião. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta então com os outros assuntos do plenário. O Supremo Tribunal Federal deve analisar também nesta tarde uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra uma lei que dispõe sobre a regulação das TVs por assinatura. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Outro tema importante, né, Gisele? Quais os questionamentos? Extremamente importante. Essa lei, que é uma lei de 2011, ela instituiu o marco regulatório das TVs por assinatura no Brasil. E, dentre os questionamentos, nós temos ao todo na pauta previsto para serem julgados hoje, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas atacando exatamente essa mesma lei. O que se questiona aqui, peço licença para pontuar 2 itens que estão sendo questionados nas ações diretas de inconstitucionalidade. Um deles diz respeito aos poderes fiscalizatórios da Ancine, que é uma agência reguladora. Uma outra possibilidade aqui também de discussão que os ministros vão enfrentar é no que diz respeito à participação do capital estrangeiro, porque a própria legislação, ela limitou a possibilidade do capital estrangeiro no que diz respeito à produção nacional. Então, são esses os questionamentos que possivelmente deverão ocupar aí, podem ser chamados, né, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade, como eu mencionei, e elas podem ser chamadas a julgamento nessa sessão de hoje à tarde. Bom, Gisele, em que situações os ministros convocam uma audiência pública no STF? Porque esse assunto foi alvo, né, de uma audiência pública. Esse assunto, inclusive o que nós falamos também no bloco anterior, também foi objeto de audiência pública e a sua pergunta é muito pertinente. Por qual razão? Porque os magistrados, os ministros, eles possuem conhecimento jurídico. E, às vezes, algumas ações acabam extrapolando esse conhecimento jurídico e demandam a necessidade de um conhecimento técnico que os ministros acabam não tendo. Então, quando eu tenho a convocação de uma audiência pública, é a possibilidade do tribunal abrir as portas para a sociedade e chamar aqueles que têm conhecimento técnico para que eles possam dar a sua contribuição. Então, nesse momento, os ministros, né, a audiência pública é convocada, então, vários especialistas, eles são chamados, fazem as inscrições e no dia da audiência eles têm a oportunidade de sustentarem as suas posições. E o interessante é que tem oposições, tanto contrárias quanto a favor daquele tema que está sendo discutido. Então, tanto neste caso que nós estamos tratando agora, que é a questão da regulamentação das TVs por assinatura, como no caso da biografia não autorizada, na ação direta de inconstitucionalidade que nós acabamos de comentar, foram situações que o Supremo Tribunal Federal tomou exatamente essa providência de chamar a participação da sociedade civil e de todos aqueles que tenham interesse de contribuir, e a partir daí a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem um peso maior de legitimidade, ela fica mais próxima do cidadão, até porque os ministros, para decidir, né, na sessão de hoje à tarde, se esses processos vierem a ser chamados a julgamento, certamente os ministros irão ponderar
tudo aquilo que foi discutido nessas audiências públicas. Bom, e rapidamente, então, para a gente encerrar, essa discussão vai além da esfera jurídica. Vai além da esfera jurídica, ela envolve outros interesses, né? É uma temática que tem tanto uma discussão técnica que vai muito além do próprio direito e interdisciplinar, eu até diria. O ministro Luiz Fux, inclusive, na época em que convocou essa audiência pública, no caso das TVs por assinatura, ele chegou a mencionar interesses dos consumidores, por exemplo, é preciso verificar se a lei atende mais a interesses da iniciativa privada ou do consumidor, né? Qual é o impacto efetivo que essa legislação causa na população brasileira, até porque, de acordo com o ministro, na época em que ele se posicionou pela convocação da audiência pública, em torno de 25% da população brasileira usufrui desse serviço de TV por assinatura. Tá ótimo, então. Eu conversei com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, a respeito das pautas do plenário. Hoje, 2 assuntos muito importantes, além dos demais, né, Gisele? É verdade, a pauta ao todo tem pelo menos aí uns 33 processos, tem proposta de súmula vinculante, então tem bastante coisa aí que pode ser analisada. Tá ótimo, então. Amanhã você volta. Obrigada pela participação hoje. Eu que agradeço.